Vamos dar início à audição do Instituto de Cinema e do Audiovisual no âmbito da apreciação e da preparação na especialidade da proposta de lei número 44/14 primeira, que transpõe uma diretiva do Parlamento Europeu, Parlamento Europeu e do Conselho e que tem um prazo relativamente curto para se poder concluir esta transposição. Aqui na Comissão dá-me licença? Muito obrigada. Aqui na Comissão decidimos que seriam solicitados pareceres escritos a quem muito bem entendesse, era um pedido público e aberto e também a algumas dessas entidades nós solicitávamos uma audição presencial para que as senhoras e os senhores deputados pudessem enfim, detalhar alguns aspectos, aprofundar alguma matéria, ou mesmo os senhores, face aos outros pareceres que foram sendo emitidos, que tivessem alguma adicional relativamente ao parecer escrito já emitido. Nesse âmbito, esta é a primeira audição presencial que vamos realizar. O prazo para a apresentação dos contributos escritos foi sendo sucessivamente adiado até ao limite do mês da semana passada. Enfim, não tínhamos nenhum interesse em cortar a possibilidade de alguém que estivesse um bocadinho mais atrasado de apresentar os pareceres e, portanto, aqui estamos e depois destas 2 semanas de audições vamos iniciar então o trabalho da especialidade no âmbito da transposição da diretiva, que se pretende que seja o melhor possível, o trabalho o melhor possível, porque uma boa lei é sempre meio caminho andado para o bom funcionamento de um determinado setor. E, portanto, sem avançar mais sobre este processo, passo então a palavra, julgo ao Sr. Presidente do ICA, o Dr. Luís Xabi Vaz, e que tem a palavra durante o máximo 10 minutos e vai apresentar um PowerPoint. Não? Não. O outro. Muito bem. Então, é o seguinte. Então, tem 10 minutos no máximo para dizer de sua justiça. Muito obrigada. Muito bom dia. Muito obrigado à Assembleia da República, muito obrigado aos senhores deputados por esta oportunidade, aproveitando de facto as palavras da senhora Presidente. Este é um momento importante, mais um momento importante para o cinema e audiovisual português, a oportunidade de realizarmos uma boa transposição desta diretiva. Tal como o Sr. Presidente referiu, para nós é importante de facto termos um consenso alargado nesta matéria. Acreditamos firmemente que de facto uma lei participada e consensual garante de facto um futuro mais sólido, estável e previsível para todos e, portanto, uma melhor saúde do nosso sistema, e foi esse o esforço que nós fizemos desde o primeiro momento. O ICA tem vindo a acompanhar o processo de construção desta diretiva e depois conclusão e a eventualidade de garantir uma transposição correta desde há bastante tempo. O ICA é parte de uma associação internacional especialmente relevante nesta matéria, que teve um papel muito importante, que é o EFAD, que é uma agência internacional que reúne todos os ICAs da Europa e que foi um parceiro relevante neste processo. Temos, por isso, acompanhado as transposições em diversos países com as suas especiais adaptações à realidade dos mercados locais e nós, quando convidados a apresentar o nosso contributo, foi exatamente bebendo dessa experiência internacional comparada e também com base no conhecimento que temos do nosso mercado e daquilo que procuraremos garantir para o futuro do nosso setor. Portanto, o trabalho foi um trabalho intenso, apesar da preparação ter sido concentrada em muito pouco tempo, o que vai dar lugar, de facto, a alguns melhoramentos na proposta de lei, aqui em certa especialidade, que nos parecem ser relevantes salvaguardar. Mas, de facto, é importante aproveitar esta oportunidade
ainda que respeitando a proposta do legislador de fazer uma transposição com o mínimo de impacto, portanto, uma visão quase minimalista desta transposição, portanto, não fazendo alterações profundas naquilo que é a arquitetura legislativa do setor, mas permitindo fazer alguma modernização do nosso quadro legal e, por outro lado, aproveitar aquilo que era já um desejo antigo de muitos dos parceiros deste setor, que é a garantia de uma maior equidade concorrencial. Eu creio que essa garantia está assumida na lei e, portanto, eu acho que isso foi razoavelmente bem transposto e devemos acreditar que, a partir de agora, todos aqueles atores no nosso sistema que têm um peso de mercado relevante passarão a estar vinculados ao mesmo tipo de obrigações que os atuais parceiros têm no nosso equilíbrio, sobretudo financeiro. Como digo, nós vamos fazer aqui a nossa intervenção inicial repartido em duas partes. Eu faço esta primeira introdução, depois passarei a palavra à doutora Maria Mineiro, que vai fazer uma espécie de uma viagem sobre os diplomas e aquilo que são as nossas propostas. Como digo, esta visão, esta transposição, assumindo uma posição mais conservadora, se quisermos, creio que é prudente, sobretudo no estado em que nós estamos no ICA. É público que estamos numa fase prévia ao arranque de um processo de revisão estratégica do ICA, que irá decorrer no último trimestre deste ano, irá arrancar este processo, prevê-se que tenha um prazo de trabalho durante 6 meses, fim dos quais nós teremos um conjunto de guidelines que procuraremos aproveitar para termos um novo enquadramento estratégico daquilo que deve ser o desenvolvimento do setor, sobretudo do cinema e audiovisual, naquilo que são as responsabilidades que estão cometidas ao Instituto Público de Cinema e de Audiovisual. E, portanto, nesta fase procuramos garantir que, sobretudo, houvesse uma correta transposição daquilo que é mais determinante, ou seja, o artigo 13 da diretiva, que introduz no direito dos Estados-membros, ou seja, permite aos Estados-membros e aos parceiros que não tenham sede nestes Estados-membros, fiquem vinculados a obrigações que anteriormente não estavam garantidas. O texto desta proposta acredito que vai garantir uma melhor equidade concorrencial e ainda assim garantir um correto financiamento, um reforço do nosso financiamento, que é importante, por forma a garantirmos também a necessária diversidade e qualidade do trabalho que é feito pelos nossos criadores. Atualmente existe uma clara desigualdade entre os serviços televisivos lineares e os serviços a pedido, monolineares, e, obviamente, existe também uma desigualdade entre os serviços com sede em Portugal e outros serviços com sede noutros Estados-membros. Essa é uma das vertentes que vai ser corrigida. Por outro lado, também a nova diretiva prevê um conjunto de isenções para pequenos operadores com peso no mercado pouco significativo ou com volume de negócios relativamente residual, o que é também convidativo ao aparecimento de novos players neste mercado. Ou seja, principais princípios orientadores deste processo para nós foi a adaptação tecnológica, portanto, eliminando um conjunto de referências que não nos pareciam relevantes, garantir uma correta equidade, garantir de uma forma clara que não existe um agravamento das obrigações dos operadores que já cumprem a legislação, haver proporcionalidade e execuibilidade na aplicação das novas obrigações aos novos players e garantir o máximo de solidez e consenso neste processo. Aliás, creio que neste momento, assim como traços gerais, dado que a nossa proposta é conhecida e foi vertida num parecer, creio que fico por aqui. Passarei a palavra à doutora Maria Mineiro para fazer agora uma viagem um bocadinho sobre a arquitetura legislativa, as propostas que são feitas por nós e depois, obviamente, à disposição dos senhores e dos senhores deputados para todas as perguntas, esclarecimentos que forem considerados. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo então a palavra à senhora doutora Maria Mineiro. Neste momento tem menos de 3 minutos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados.
Considerando então que estamos perante uma transposição de diretiva numa abordagem de continuidade e de estabilidade, no ICA concordamos com a manutenção da lógica de financiamento prevista na Lei do Cinema e na Lei do Audiovisual, e a qual se encontra dividida, por assim dizer, a qual assenta em 2 pilares, em taxas e em obrigações de investimento. E, portanto, em relação às taxas de exibição, há uma manutenção da chamada taxa de exibição, que incide sobre a publicidade em salas de cinema e também em televisão, e agora com esta proposta de lei, há no fundo um alargamento da taxa de exibição também a publicidade difundida em serviços de televisão e serviços audiovisuais a pedido, sob jurisdição de outro Estado-membro. Portanto, no ICA consideramos muito pertinente este alargamento da taxa de exibição. Por outro lado, existe uma matéria sobre a qual tivemos a oportunidade de nos pronunciar no parecer que consta do site da Assembleia da República e que se prende sobre a possibilidade de alargamento da taxa de exibição também à publicidade inserida em plataformas. Peço desculpa. Para nós seria muito pertinente, de acordo com o contributo que enviámos à Assembleia da República, alargar também a taxa de exibição às plataformas de partilha de vídeo que incluem filmes e obras de audiovisual, não apenas vídeos gerados e partilhados por utilizadores. Portanto, deixamos aqui esta intenção, que apesar de não estar atualmente vertida na proposta de lei, seria para o ICA bastante pertinente de inserir. Por outro lado, ainda nas taxas de subscrição, ainda em relação às taxas, a taxa de subscrição mantém-se inalterada. Relativamente às obrigações de investimento direto, há com esta proposta de lei uma revisão da estrutura de obrigações. Deixamos desde já claro que as obrigações relativas ao operador de serviço público de televisão, RTP, e também as obrigações relativas aos exibidores cinematográficos mantêm-se inalteradas, não se encontram no âmbito de transposição da diretiva e, portanto, esta transposição incide essencialmente sobre os operadores de televisão privados e também sobre os operadores audiovisuais a pedido, não só aqueles que já exercem a sua atividade em território nacional, como existia na Lei do Cinema, mas agora alargando a todos aqueles que têm jurisdição noutro Estado-membro. E, portanto, a novidade desta proposta de lei passa pela criação de uma tabela única que remete as obrigações de investimento para esta dita tabela com tipos de serviço e escalões diferentes de acordo com os proveitos de cada um dos operadores. E, portanto, na nossa opinião, apesar de naturalmente concordarmos com esta abordagem, seria muito importante haver uma regulamentação precisa e mais densa sobre os artigos das obrigações de investimento para que se possa compreender com a maior exatidão possível o investimento que será feito, por exemplo, em obras europeias e também em obras em língua portuguesa e em obras de produção independente. E, portanto, na prática, consideramos que o impacto junto dos operadores de televisão privados nacionais se deve manter semelhante à da atual Lei do Cinema e agora, com esta proposta de lei, espera-se sim um maior impacto sobre os operadores internacionais, ao nível das obrigações de investimento. Penso que o tempo já está um bocadinho excedido, portanto, deixarei o resto da intervenção para um bocadinho mais à frente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pela excelente intervenção que ambos fizeram. E, aliás, há pouco não agradeci pelo contributo escrito também. Vou agora passar a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do ICA, a doutora Maria Mineiro, peço desculpa. Agradecer imenso não só a vossa presença hoje para podermos completar uma melhor compreensão dos vossos contributos, ainda que eu tenha que declarar à partida que eles são absolutamente claros no documento que nos enviaram. Absolutamente claros e muito bem elencados, quer naquilo que consideram que é a importância da transposição desta diretiva. Achei muito interessante a expressão que utilizaram numa das coisas que o Sr. Presidente começou por destacar logo no início, que é a capacidade de acompanhamento daquilo que é a evolução tecnológica nesta nova alteração paradigmática, uma legislação chamada future-proof, no sentido de ser algo que não só acompanha o paradigma, como tenta, digamos, consolidar e englobar algumas das possíveis alterações que vão ocorrer seguramente dentro deste mercado. Deste mercado
e também dentro da própria criação e produção artística, que são duas vertentes muito importantes, que têm as duas que ser harmonizadas e acompanhadas. Nós, da parte do Partido Socialista, destacamos dentro das vossas contribuições, e tal como o Sr. Presidente acabou de dizer, esta questão de fundo que a diretiva consagra, que nos parece crucial, que é a questão da equidade concorrencial no setor audiovisual e também um melhoramento do equilíbrio em termos de subsetores. A questão que a Sra. Doutora Maria Mineiro acabou de referir, das receitas publicitárias, também nos parece uma questão extraordinariamente importante, com uma própria flexibilização que foi conseguida através da inserção da comunicação também aqui a este nível, aumentando como tal a possibilidade ao nível das próprias receitas, porque há uma maior flexibilidade das mesmas. Há aqui duas questões de fundo que os senhores chamam a atenção, que eu vou deixar para o fim da minha intervenção, que são as questões que têm a ver com o artigo 13º da diretiva, que fala fundamentalmente das obras europeias e das obras de produção independente. Mas gostava de reforçar ainda uma questão que também os senhores falam, que nos parece bastante importante, que é as próprias questões de financiamento. Através dos dois pilares que a Sra. Doutora acabou de referir há bocadinho, quer o pilar no que diz respeito às taxas de exibição, quer o pilar que diz respeito a um financiamento mais indireto, que são as obrigações de investimento, não é? No que diz respeito à taxa de exibição, também nos parece importante o que o próprio artigo 10º faz, ao alargar aos operadores, também sobre outra jurisdição que não a portuguesa, a possibilidade de os próprios serem englobados dentro destas taxas. E também nos parece bastante importante que a questão relativa ao financiamento correspondente às obrigações possa de alguma forma ser melhor densificada e melhor completada, no sentido de ficar claro o que é que está em causa e do que é que se trata. Ainda que, como a senhora referiu, nos parece bastante interessante algum enquadramento que foi feito em termos quer das receitas geradas e os diferentes escalões, que nos pareceu também. O Sr. Doutor utilizou a expressão que eu acho que é mais correta, quando se aprecia uma alteração, uma proposta de lei, que é a questão da equidade, da proporcionalidade, não é? E parece-nos que há aqui um grande equilíbrio a este nível, mas que é preciso e seria necessário, talvez, densificar também estes diplomas. Ainda uma das questões que eu gostava de evidenciar e que nos parece bastante importante é o que está disposto ainda no ponto 3 do artigo 9 e que os senhores me referiram, mas tenho a certeza que estão de acordo com eles, que é o facto das verbas de funcionamento do ICA passarem a ser geridas por Orçamento de Estado. Eu julgo que isto é algo que é bastante importante para a própria estabilização do ICA e também para uma melhor compreensão do que é o financiamento dentro deste setor, separando águas e fazendo com que o orçamento de funcionamento seja dependente, como é normal, de um serviço público do Orçamento de Estado. Agora, há aqui algumas questões que gostaria de evidenciar que têm a ver com as vossas propostas de alteração e que nos parecem bastante importantes. Relativamente ao artigo 10º, o número 1 e o 5, quando os senhores defendem, e nós estaremos de acordo, com o alargamento às plataformas de partilha de vídeo no que diz respeito à publicidade comercial exibida, parece-nos que é algo que vem de acordo com o princípio de equidade e proporcionalidade, não é? E estar sujeita a difusão, esta transmissão que está sujeita a uma taxa denominada, a chamada taxa de exibição a cargo do anunciante e com o mesmo espírito, a mesma alteração acaba por ser proposta de ser elaborada também no ponto do mesmo artigo, no ponto 5, que, como os senhores bem referem e chamam a atenção, que tem a ver fundamentalmente com as questões que têm a ver com os outros Estados-membros e os proveitos realizados pelos mesmos no mercado nacional. Há uma alteração que eu considero que é muito importante, que os senhores propõem e merece uma reflexão bastante profunda, porque é um dos objetivos desta diretiva, que é o que está disposto no artigo 14º-A, em que são as obras em língua portuguesa. A tal questão que me parece que também precisa de ser aqui mais densificada, no sentido, aliás, outros comentários também ressaltam este aspecto, não é? E que nos parece que será, dentro de uma diretiva tão importante, tão bem equilibrada, que será importante estes melhoramentos que os senhores referem e que nos parecem absolutamente cruciais. E achei extraordinariamente interessante
a maneira como conceberam esta alteração, no sentido de não só aumentar o investimento, mas um investimento adequado, não é? Adequado à produção, à coprodução de obras independentes em língua portuguesa e à produção em língua portuguesa, a diversificação de parceiros, que parece-nos que também é uma questão muito importante. Eu gostava de ouvir sobre isso, porque acho que quando se está a fazer investimento dentro de um novo mercado e em novos criadores e em criação, nestas duas vertentes, que me parece bastante importante, a questão da diversificação, a não concentração dos investimentos, esta diversificação que propõe e que, assim como assegurar outra das questões bastante importantes, eu gostaria muito nesta matéria, porque no resto estamos de acordo mais ou menos, de poder ouvir melhor a vossa opinião, no sentido de também nós podermos densificar estes contributos e também compreender melhor o alcance dos mesmos, que é a questão da aplicação das regras em matérias de direito do autor, não é? Que é uma questão muito sensível, que tem sido bastante levantada pelos próprios criadores e que era importante que também aqui pudesse ser melhor compreendida. A sustentabilidade, para a própria sustentabilidade mais equitativa do tecido criativo e do tecido empresarial. Depois os senhores propõem, como é óbvio, aqui há duas pequenas alterações, quer no artigo 14b, quer no 16, no que diz respeito à consignação da designação de acrescentar em língua portuguesa e de produção independente, não é? Que não merece assim nenhum comentário bastante mais aprofundado. E, acima de tudo, gostava, ao terminar a minha intervenção, porque me dou por satisfeita em termos daquilo que poderiam ser as questões, ressalvar esta questão que os senhores falam sempre. O deputado vai ter que concluir, já quase duplicou o tempo que tinha disponível. Peço desculpa e termino. Muito obrigada. Obrigada. Passo então novamente a palavra. Aqui o princípio é que tenha tanto tempo como o deputado que fez a interpelação, mas eu peço a vossa atenção para os tempos, que em princípio seriam 5 minutos. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, também convido a Dra. Maria Mineira a fazer uma intervenção, se houver alguma questão que eu não esteja a ser tão preciso. Eu agradeço muito as palavras e agradeço também a oportunidade de explicitar um bocadinho as opções que o ICA teve na análise desta proposta. De facto, o Sr. Deputado salientou aí um aspecto importante na proposta de lei, que é, por via daquilo que é a intenção do Governo, garantir que existe um aumento de receitas do ICA através da assunção pelo Orçamento de Estado das despesas de funcionamento do Instituto. De facto, este Instituto é um Instituto que tem estas características únicas, que não tem verbas nenhumas transferidas por parte do Orçamento de Estado, coisa que não me parece que seja a forma mais clara e ideal para o Instituto Público funcionar. Acho que o Estado deve assumir, de facto, as suas responsabilidades nesta matéria. Ficamos muito contentes com a assunção deste compromisso e parece-nos que isto pode libertar, de facto, uma verba muito significativa, à volta de 3 milhões de euros, que vão ser diretamente canalizados, de facto, para aquilo que importa, que é o apoio à produção independente de cinema e de audiovisual, de acordo com aquilo que são os critérios que uma política pública cultural deve ter. Referiu aí um outro aspecto que para nós também é bastante relevante. Trata-se da diversificação das fontes de receita que o ICA tem. De facto, isso é um objetivo desde sempre seguido por este Conselho Diretivo, de facto, procurarmos criar condições de atratividade no mercado nacional. Nós acreditamos que nós temos, de facto, condições ótimas para termos um setor de produção independente de cinema e de audiovisual muito mais sólido, e daí temos feito um esforço muito grande de garantir novas condições, designadamente Fundo de Turismo e Cinema, abrir uma nova frente de promoção de Portugal com a criação da Portugal Film Commission, e agora temos esta oportunidade, de facto, de colocar Portugal como um possível mercado de acolhimento de novos players que são importantíssimos no universo internacional. Trata-se claramente das novas plataformas de vídeo, como a HBO, a Netflix, a Amazon, seja o que for. E, portanto, nós inscrevemos, de facto, Portugal neste mapa onde se passa tanto da atual produção, distribuição e consumo de cinema e de audiovisual, é para nós importante.
e, portanto, garantirmos que existem, de facto, condições excelentes para que exista esta diversidade de players no mercado e não termos o que temos tido até agora, que é um papel provavelmente excessivo daquilo que é o ICA e a RTP como os únicos parceiros verdadeiramente interessados na produção de cinema e de audiovisual português. Isso não é bom para a diversidade, não é bom para garantir a ampliação de públicos e, portanto, nós acreditamos que é bom que haja uma diversidade de fontes, uma diversidade de linguagens, que isto vai fortalecer o setor, vai criar mais postos de trabalho, vai criar melhores postos de trabalho e vai nos permitir ter, de facto, um setor bastante mais estável e sólido. Acho que é isso que todos pretendemos. Não deixando de ter, obviamente, aquilo que é a nossa visão sobre a produção independente, a nossa forma de fazer cinema e audiovisual, que é muito apreciada e isso procuraremos sempre defender com unhas e dentes, porque de facto esta é uma das características mais apreciadas internacionalmente, é a liberdade com que se cria em Portugal e isso é algo que nós temos muita preocupação. Daí, voltando, agarrando um bocadinho nas suas palavras, temos a oportunidade também de densificar nesta fase aquilo que é, de facto, a presença da língua portuguesa e a presença da criação independente nesta proposta de lei. É para nós importante garantir, de facto, que existe uma defesa da língua e existe, de facto, uma defesa da criação independente nesta proposta de lei. Não gostaríamos que houvesse a possibilidade de criar uma espécie de cavalo de Troia legislativo que permitisse a um qualquer player internacional utilizar as mecânicas existentes na lei para instalar aqui um centro de produção que pouco tem a ver com a produção nacional ou pouco tem a ver com aquilo que é a história e a cultura portuguesa. Queremos garantir que a nossa transposição da lei defende a criação portuguesa, defende os criadores portugueses e vai criar postos de trabalho de qualidade e oportunidades de trabalho para todos. E creio que abordei tudo. Não sei se a doutora Maria Meia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Vou agora passar a palavra à senhora deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Por favor, senhora deputada. Desculpe, senhor. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente do ICA e agradeço também o parecer enviado a esta Comissão, assim como a vossa presença nesta audição e as vossas intervenções. Nesta fase em que o Parlamento discute na especialidade a proposta de lei número 44, 14ª primeira, que transpõe a diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, os vossos contributos são para nós muito importantes. De acordo com o vosso parecer, no qual fazem algumas recomendações, a proposta de lei em apreciação traduz uma transposição que consideram completa e adequada da diretiva, é suscetível de corresponder às prioridades e objetivos orientadores da transposição e oferece elevada segurança jurídica e aplicabilidade. No entanto, na sequência de outros pareceres que, entretanto, recebemos, deixo aqui algumas questões. Artigo 8º.2 da Lei 55 de 2012. E passo a ler. Só podem ser beneficiários de apoio financeiro ao desenvolvimento e à produção os produtores independentes. Concordam ou não ser de todo o interesse para o desenvolvimento da atividade cinematográfica e audiovisual que a formulação deste ponto seja a seguinte: só podem ser beneficiários do apoio financeiro ao desenvolvimento e à produção os produtores e realizadores independentes. A segunda questão tem a ver com a origem das verbas referentes aos custos de financiamento do ICA, já aqui referidos, algo que importa clarificar de forma a não ficarem indefinições. De acordo com o ponto 4º do artigo 9º, os custos relativos ao funcionamento do ICA, designadamente os inerentes às despesas com pessoal, instalações e aquisições de bens e serviços, e as contribuições pagas por este Instituto a organizações internacionais setoriais em que Portugal é parte, são cobertos por dotações a transferir do orçamento do Estado. No entanto, de acordo com os pontos 3 e 4 do artigo 13º, fica entendido que os montantes transferidos da ANACOM também são utilizados nos custos de funcionamento, parcerias e acordos celebrados pelo ICA, contrariando o que está expresso no artigo 9º. Gostaríamos de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Uma outra questão.
A GEDIP, Associação para a Gestão Coletiva de Direito de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, refere, no parecer que enviou à Comissão de Cultura e Comunicação, a necessidade da definição de obra de produção independente ser harmonizada entre a lei da televisão e a lei do cinema. Pergunto, concordam com esta necessidade? Gostaríamos de ter também um comentário vosso relativamente a duas críticas que recebemos da plataforma do cinema. Uma primeira tem a ver com a consulta e debate prévio à apresentação desta proposta de lei, que, segundo a plataforma do cinema, foi superficial e parcial, pois muitas das associações do setor não foram contactadas. A segunda crítica tem a ver com a não diversificação das fontes de financiamento do ICA. A plataforma do cinema manifesta a sua preocupação pelo facto dos serviços audiovisuais a pedido estarem isentos do pagamento de qualquer taxa, assim como os operadores de televisão, exibidores cinematográficos, distribuidores e editores de videogramas. Uma outra questão tem a ver com a repartição entre arte cinematográfica e produção audiovisual. Os pontos 4 e 5 do artigo 13º não sofrem alterações, pelo que se mantém a consignação de 80% para apoio à arte cinematográfica e 20% à produção audiovisual. Segundo a Associação Portuguesa de Realizadores e Argumentistas de Ficção, este é o momento para alterar esta repartição. Tanto mais que, durante os 8 anos de vigência da Lei 55 de 2012, o previsto aumento a cada ano civil, ponto 4 do artigo 13º, nunca aconteceu, o que reflete uma violação do que o legislador pretendeu, assim como uma visão pouco ambiciosa para o setor do audiovisual. Gostaríamos de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Ainda uma sexta questão que tinha aqui, vou guardar para a próxima, Sr. Presidente, porque, sendo professora de matemática, não gosto de exceder o tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada, e por esse rigor. Passo agora então a palavra novamente ao ICA, ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas. Bom, como nós referimos, nós concordamos com a proposta de lei no sentido de ser feita uma transposição mais conservadora nesta fase daquilo que é o objeto da diretiva. Ou seja, para nós não faz grande sentido estarmos a alterar conceitos fundamentais na lei nesta fase, naquilo que é a antecâmara de uma discussão estratégica mais profunda que vai ocorrer no final deste ano. E, portanto, parece-nos que será difícil gerar consensos nesta fase, sem haver a prévia discussão e, de alguma forma, voltar e a discussão tão necessária para redefinirmos aquilo que vai ser o nosso setor do cinema e do audiovisual no futuro, naquilo que venha a ser os próximos 5, 10 anos, e é isso que nós devemos trabalhar primeiro antes de fazermos qualquer revisão legislativa, sem ser aquela que está neste momento em cima da mesa. Relativamente à questão do artigo 9º, de facto, concordamos que eventualmente necessita de uma precisão legislativa. Eu acho que esse é o trabalho que estamos a fazer neste momento e, portanto, concordo com a proposta. Relativamente às questões da redefinição do conceito de produção independente, não me querendo contradizer com a questão da revisão estratégica, acho que uma precisão nesta matéria não introduz propriamente nenhuma alteração substancial, portanto não vejo que seja especialmente problemático. Quanto às questões referidas sobre a plataforma de cinema, designadamente o processo ter sido alvo de pouca discussão pública nesta matéria. Bom, nós no ICA temos um órgão consultivo, que é a SECA, a Secção Especializada de Cinema e Audiovisual, que utilizamos exatamente para esta matéria. Todas as entidades pertencentes à SECA foram contactadas em dezembro do ano passado, janeiro deste ano, exatamente para apresentarem os seus contributos para nós podermos construir uma proposta consensualizada, ou se não fosse consensualizada, pelo menos tendo em conta as visões de cada um deles sobre o que está em cima da mesa. De facto, poucas responderam. Eu percebo que provavelmente não houve oportunidade de responder esse desafio lançado pelo ICA e apenas quando, nesta fase final,
recebemos estes contributos, mas não nos parece, nós estamos no ICA, temos tido o hábito de estarmos sempre abertos a discutir todas as propostas legislativas, todas as propostas de regulamentos, com todas as entidades. Somos bastante flexíveis nesta matéria, porque acreditamos de facto que isso também traduz, de facto, o consenso naquilo que é o desenho jurídico com que nos vamos reger é benéfico para o nosso funcionamento. E, portanto, temos sido sempre muito abertos a receber todas as propostas. De facto, neste caso, não recebemos, apesar de termos solicitado um contributo. Quanto à questão da diversidade das fontes de financiamento e a preocupação demonstrada. Bom, de facto, nós não temos nas nossas leis atuais nenhumas entidades ou subsetores que sejam duplamente tributados. Bom, ou estão no campo das obrigações de investimento ou estão no campo das taxas. E, portanto, nenhuma delas está neste âmbito e, portanto, a nós, por uma questão de lógica, parece-nos que é importante manter esta divisão. Não vejo nenhuma razão para ela. Ela tem vindo a funcionar bem. Sobre as questões de haver algum receio de haver um subfinanciamento do ICA e não haver... Bom, eu acho que a proposta de lei que está em cima da mesa garante, de facto, não só um aumento, um alargamento das taxas de exibição previstas a players que fazem sentido ter taxas de exibição, garante, por outro lado, investimento ou obrigações de investimento que ou são cumpridas e, portanto, isto traduz-se na produção de novos conteúdos em língua portuguesa por autores portugueses, por trabalhadores portugueses, ou se traduz, caso não existam essas obrigações de investimento, na devolução ao ICA do montante que está fixado na lei. Portanto, eu não creio que exista aqui propriamente um risco de não existir um contributo efetivo para a produção independente. Por outro lado, mais uma vez refiro, a proposta de lei refere que o facto de haver a possibilidade do ICA passar a ser financiada pelo Orçamento de Estado libertará automaticamente cerca de 2,5 a 3 milhões de euros, que são os custos de funcionamento que o Instituto neste momento tem. Portanto, acredito que neste momento a proposta nesta matéria esteja equilibrada. Não? Sr. Presidente, obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos foram dando ao longo desta audição. Esta audição é extremamente importante para nós podermos fazer este trabalho da especialidade que prevê melhorar ou recolher contributos para as alterações que se considerem necessárias ao projeto de lei que estamos a apreciar. Portanto, aqui no projeto de lei vou passar sobre alguns dos aspectos que considero relevante do projeto de lei para a discussão que nós estamos a ter. Um dos aspectos é que os montantes de investimento passam a ser ordenados por escalões em função do peso no mercado de cada entidade e fica previsto um primeiro escalão em que há a isenção da obrigação de investimento. E estas questões têm depois a ver com as perguntas que eu vou fazer, que versam sobre o financiamento do ICA e o financiamento da produção cinematográfica em Portugal. As entidades obrigadas gozam de flexibilidade na determinação do montante do investimento mínimo obrigatório, já que podem escolher livremente o método de cálculo, o número de clientes e os proveitos desaviados em causa. As entidades situadas nos escalões mais elevados podem, inclusivamente, optar por uma modalidade de montante fixo. As entidades obrigadas podem, igualmente, optar por não realizar por não realizar totalidade de investimento mínimo a que estão obrigadas, sendo que, nesse caso, entregam ao ICA, na forma de contribuição para a receita destes montantes não investidos. O regime passa a incluir os operadores de serviços de programas de acesso condicionado e também inclui uma distinção com reflexo no cálculo dos montantes de investimento obrigatório entre os serviços em que os tipos de conteúdos gerados nas obrigações, isto refere-se ao artigo 8º, 9º e 14º, representam mais ou menos metade da programação na linha de uma diferenciação habitual entre outros regimes nacionais equivalentes. Pronto, e estas questões prendem-se com o que tinha sido uma proposta nossa, que tem a ver com o facto de este projeto de lei isentar as plataformas
serviço on demand, como a Netflix, a HBO, e, portanto, nós propunhamos que houvesse uma extensão das taxas da lei do cinema para estas plataformas, justamente para poder serem equiparadas as operadoras de televisão, que contribuem com 2 euros anuais por subscrição para financiar a produção cinematográfica nacional, e também são obrigadas a investir em produções próprias. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre o que é a proposta do Bloco de Esquerda e o que vai no projeto de lei, portanto, esta diferença entre não haver uma taxa fixa para estas operadoras. Portanto, esta isenção das plataformas de pagamento de taxas, que é paga pelos operadores de televisão por cabo, irá diminuir o que nós consideramos que poderia ser uma receita acrescida do ICA. O Governo prevê a extensão das taxas sobre publicidade comercial e nós verificamos que não há publicidade nestas plataformas. E também nós ainda não conseguimos perceber, e talvez aí pudessem nos ajudar a compreender, como é que esta extensão da taxa poderá ser benéfico para o financiamento das produções cinematográficas. Outro aspecto tem a ver com o investimento direto nas plataformas de conteúdo. Estas obrigações previstas pelo Governo não garantem a instalação de capacidade de produção em Portugal, e eu gostava de saber a vossa opinião, se consideram que é possível, através deste projeto, garantir essa instalação de capacidade ou reforçar a capacidade que já existe. E, pelo contrário, a falta de uma definição clara sobre esta matéria permite que qualquer produção estrangeira, quer seja da Netflix, quer seja da HBO, que contrate alguns serviços no território português, seja admitida como cumprimento desta obrigação de investimento. Portanto, eu gostava também de perguntar se consideram que esta interpretação que nós fazemos pode efetivamente acontecer, e como é que nós depois podemos garantir que os investimentos sejam justamente traduzidos em apoio à produção cinematográfica. Por agora são estas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Presidente. Relativamente às questões das taxas, vou passar a palavra à doutora Maria Mineiro. Relativamente às questões mais sobre a estratégia de investimento, etc., depois já retomo a palavra também, e com todo o gosto. Pelo menos apresento aquilo que é a nossa visão. Está bem? Muito obrigada, Sra. Presidente. Dar nota à Sra. Deputada que, de facto, a proposta de lei prevê aqui um alargamento da taxa de exibição apenas para as plataformas de publicidade difundida em serviços de televisão ou serviços audiovisuais a pedido, e no ICA pensamos que este alargamento não é suficiente, porque, de facto, conforme refere a Sra. Deputada, as receitas que adviriam deste alargamento não seriam substanciais, e por isso deixámos o nosso contributo por escrito e reforçámo-lo aqui, de que seria muito interessante alargar a taxa de exibição também às plataformas de partilha de vídeo. E, portanto, esse alargamento iria possibilitar um aumento da receita do ICA, que consideraríamos que seria substancial e que não seria inferior a 1 milhão de euros. Por outro lado, em relação aos montantes de investimento por escalão, damos nota de que existem conceitos de baixo investimento e de baixo volume de negócios previstos na proposta de lei, porque resultam diretamente da transposição da diretiva, o que significa que temos de ter esses mesmos conceitos em conta e, portanto, temos que ter em conta essas isenções para situações de baixo investimento e de baixo volume de negócios. Deixo também a sugestão de que, tendo em conta que os guidelines da Comissão foram, entretanto, lançados após a criação desta proposta de lei, será muito importante, neste momento, ter em conta esses mesmos guidelines para podermos densificar esses mesmos conceitos e para clarificar o mais possível quais é que são as operadoras ou serviços que ficarão isentas da lei, porque exatamente não é o objetivo desta proposta de lei isentar todos os operadores e todos os serviços, apenas aqueles que caibam dentro dos conceitos adaptado à realidade nacional.
Obrigado, Maria. Só relativamente às questões das guidelines, muito bem lembrado aqui pela doutora Maria Mineiro, de facto elas foram apresentadas, foram tornadas públicas já numa fase posterior ao nosso contributo para a elaboração da proposta e, portanto, apesar de nós termos uma ideia de em que sentido é que elas iriam, não estão traduzidas com exatidão e, portanto, eu acho que importa, de facto, atender às recomendações e sermos os mais cumpridores nesta matéria, porque eu acho que elas defendem, no fundo, a produção independente europeia e, por conseguinte, a nacional. Levantei uma questão relativamente à possibilidade, se bem percebi a pergunta e se estiver a responder ao lado, peço desculpa, não é por mal. Bom, sobre a questão na atual lei, a obrigação de investimento poder ser satisfeita com a instalação em Portugal de um centro de produção que não respeite, ou seja, que não seja necessariamente uma possibilidade de criação ou de criatividade nacional. É isso? Foi essa? Eu não sei se posso interpelar A senhora deputada, depois na segunda volta, tratará de clarificar mais, por favor. Mas, bom, de facto, nós não, com este processo de transposição, não procuramos criar nenhuma especial atratividade para a instalação no grande centro de produção de qualquer plataforma em Portugal. Aliás, não acredito que seja, do ponto de vista do negócio, possível andar a criar centros de produção para essa Europa fora, consoante sejam transpostas as diretivas europeias. Aliás, porque existe uma aqui mesmo a 600 km com bastante atividade e, portanto, não creio que faça falta a criação de um novo centro de produção. Agora, isso sim, interessa-nos muito que haja maior presença de criatividade portuguesa independente nas atuais plataformas e, portanto, uma presença de língua portuguesa independente, contemporânea, portanto, não seja apenas uma compra de catálogo para ficar no fundo de qualquer página de uma dessas plataformas e, portanto, vamos lutar muito para que exista uma correta transposição e a garantia de proeminência daquilo que é a criatividade portuguesa e europeia. E, portanto, acho que isso também poderá necessitar e carecer de alguma densificação, por forma a garantir que as cotas de produção portuguesa independente sejam que essas obras tenham, de facto, lugar de destaque e sejam promovidas da melhor forma. Portanto, isso é uma preocupação que temos também. Muito obrigada. Os autores. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Já agora Ana Mesquita é o meu nome. Queria começar por cumprimentar os senhores representantes do ICA, agradecer o parecer, portanto, que enviaram, o escrito, que nos parece que está bastante detalhado e, portanto, é útil também para nos fazer compreender aqui a panóplia de questões que temos em cima da mesa. De nossa parte, queríamos dizer desde já, não é, que um processo de transposição de diretiva não necessita de ser estrito. Pelo contrário, se tratando-se de uma iniciativa legislativa, pode ser uma oportunidade para resolver uma série de problemas no sistema e, neste caso, ao nível do cinema e do audiovisual, há uma série de problemas que já há muito tempo têm sido identificados e um deles é a questão do crónico subfinanciamento que passa pela situação do ICA, mas não só, não é? Da própria criação cinematográfica. E, portanto, o aspecto de haver a cobertura por verbas do Orçamento do Estado das despesas de funcionamento do ICA é uma reivindicação do PCP de sempre e, portanto, ficamos contentes por ver que finalmente vamos avançar nesse caminho. No entanto, isto não há bela sem senão, parece-nos que há pouca ambição na forma como esta situação está plasmada na proposta que nos é apresentada pelo Governo e que se deveria ir muito mais longe para consolidar a missão do ICA ao nível da produção cinematográfica e, enfim, toda a missão que tem, que não é só essa e é mais alargada. E, portanto, achamos que podia ser possível ir mais longe nessa consolidação orçamental do Instituto do Cinema e do Audiovisual.
A nossa questão aqui, bom, são muitas. De facto, já aqui nos falaram da questão de se alargar a proposta do Governo no sentido de haver aqui uma parte que não estava coberta ao nível da publicidade, nomeadamente termos em consideração essa abrangência agora nas alterações que podem vir a ser produzidas pelo Parlamento. De facto, há aqui várias situações que nos geram dúvidas, mas então vou começar. No parecer do ICA, e indo se calhar atrás, fala-se das dificuldades de implementação das obrigações de investimento desde 2014 ao nível da aplicação e do controle da medida. E nós gostaríamos de entender porquê, porque essa parte não vem detalhada propriamente, quais é que são essas dificuldades e o que é que as gera e se elas estão relacionadas também com aquilo que agora aqui está projetado. Depois, uma outra questão que nos parece importante. Falava-se há pouco aqui da dupla tributação ou não. Quando falávamos da necessidade de haver taxas aplicadas às plataformas. O que é que nós gostaríamos de entender? Fala-se em não haver no nosso país um sistema de dupla tributação para defender a não opção por haver taxas para as plataformas. Nós temos algumas dúvidas em relação a isto, porque, por exemplo, o parecer que vem da plataforma do cinema refere, e gostaríamos de ter um comentário sobre isso, o exemplo francês e o exemplo alemão, em que as questões estão devidamente contidas e fala-se, por exemplo, no exemplo francês, da taxa de vídeo que obriga todas as plataformas de serviços audiovisuais a pedido, nacionais ou estrangeiras, gratuitas ou por subscrição, a pagar 2% das receitas ao CNC. E, portanto, isto abrange a Netflix, a HBO, a YouTube, a Dailymotion, por aí fora. Acrescendo a obrigação de todos os agentes difusores de televisão, distribuição cinematográfica, plataformas de serviços audiovisuais a pedido, do pagamento de uma taxa ao CNC, equivalente a 5,15% das suas receitas. Portanto, porque é que esse exemplo, no nosso caso nacional, não é seguido? É uma arquitetura diferente, é certo, mas porque é que consideram que não pode ser o caminho a seguir? Até tendo em conta, e outra questão que já aqui foi hoje referida, a necessidade da tal diversificação de fontes de financiamento do próprio ICA, consolidando a sua posição. Outra questão que gostaríamos de colocar é até que ponto, naquilo que está agora previsto, não se faz com que as obrigações de investimento possam ser usadas em benefício próprio. Ou seja, até que ponto uma distribuidora não pode usá-las para renovar as suas próprias salas de cinema. E então aí, qual é a obrigação de investimento que na verdade decorre? Quando se torna ela mesma um benefício próprio. E nós gostávamos de perceber se esta questão, à luz daquilo que está agora programado, é evitada ou não é. Porque se for isso, estamos a subverter mais ou menos aquilo que é o objetivo de uma obrigação de investimento, que é o desenvolvimento geral e não aquilo que é o aumento do lucro próprio. E, portanto, perde-se completamente esse objetivo. E depois, até que ponto as operadoras, se não há uma taxação das plataformas, não vão começar a perguntar, então, porquê é que nós temos taxas? Não é legítimo de parte delas começarem a suscitar essa questão? Não se abrirá aqui também um precedente a esse nível? Num contexto em que, e isto também está dito no parecer do ICA, mas não é no único, em que temos uma migração clara dos serviços de televisão por subscrição para os serviços audiovisuais a pedido, de publicidade comercial da televisão para plataformas de partilha de vídeo, em que há uma alteração drástica naquilo que é a configuração do mercado e tudo se desloca no mesmo sentido, não havendo aparentemente um acompanhamento ao nível da taxação. E, portanto, nós gostávamos de deixar estas perguntas agora, sei que são um bocadinho complexas porque vão ao fundo, vão de certa maneira ali a questões mais técnicas, mas de qualquer maneira são preocupações que gostaríamos de deixar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho novamente a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, nós, de facto, e pegando em envelopando muitas das questões que nos traduz, de facto, nós temos defendido que esta opção de ter
uma transposição mais conservadora, no momento em que vivemos, nos parece prudente e, portanto, não fazer grandes alterações, apesar de, obviamente, do ponto de vista formal, existe toda a possibilidade de introduzirmos as alterações que entendermos. Mas, dado que vamos iniciar uma discussão que se quer estratégica, ampla e que gere consensos, parece-nos que é mais prudente aguardar um pouco por essa discussão para introduzir alterações que possam pôr em causa, de alguma forma, os equilíbrios que até agora temos vivido. Sobre questões das dificuldades de implementação, de facto elas existem e algumas delas são conhecidas e por isso esta proposta refere que existe uma atualização do regime sancionatório previsto e que no fundo vai convidar ao cumprimento exemplar das obrigações legais. E portanto nós acreditamos que de facto haver uma atualização nesta matéria é importante. Refere os exemplos francês e alemão, o exemplo francês e o exemplo alemão, referido pela plataforma. De facto, e muito bem, a senhora deputada teve o cuidado de posicionar isto, estamos a falar de sistemas distintos. O caso alemão é um sistema que é integralmente financiado por taxas, portanto não existe a noção de obrigações de investimento, é apenas taxas. E, portanto, e depois o que tem é uma defesa da cota nacional, da presença da cota nacional, que é feita através de uma cota que se impõe a cada uma das plataformas, a cada um dos canais. Mas, atenção, são realidades de mercado muito distintas. O caso francês é a mesma coisa, ou seja, o sistema francês prevê, de facto, esta dupla taxação para players com determinado peso no mercado. A senhora deputada pergunta se não era também de incluir esta dupla. Provavelmente sim, mas, mais uma vez, eu refiro-me que se calhar era bom discutirmos isso com um bocadinho mais de tempo e não estarmos pressionados sobre um processo de transposição que nos parece que eventualmente poderíamos cometer algumas imprudências legislativas que iríamos poder pagar um pouco mais à frente. Portanto, reservávamos um bocadinho uma reflexão mais estruturada sobre esta matéria para esta fase. Maria. Muito obrigada. Respondendo à senhora deputada em relação às dificuldades de implementação das obrigações de investimento, gostávamos de dar nota de que, de facto, com esta densificação do regime de contraordenação, ficamos com uma proposta de lei mais forte. Isto porque, na prática, na atual lei do cinema e audiovisual, são inexistentes, portanto, há uma lacuna quanto ao regime contraordenacional a aplicar ao incumprimento das obrigações de investimento. E, para além disso, o regime sancionatório aplicável no caso de incumprimento de pagamento de taxas é relativamente baixo. E, portanto, dada este regime contraordenacional atualmente existente estar aquém das expectativas para o cumprimento da lei, consideramos que este novo regime contraordenacional vai desencorajar o incumprimento do pagamento das taxas e também o incumprimento das obrigações de investimento. Isto porque o incumprimento passa a ser punido através do regime geral das infrações tributárias, o que vai levar a que a não entrega de uma prestação, por exemplo, a não entrega da taxa de subscrição por parte de um operador de subscrição, que pode facilmente rondar, por exemplo, 1 milhão de euros, é punível com uma coima equivalente ao valor da prestação em falta, pelo menos, ou ao seu dobro, o que significa que haverá aqui uma contraordenação que pode ir até 2 milhões de euros. E, portanto, consideramos que esta densificação do regime sancionatório vai ao encontro das nossas pretensões, de forma a que haja um cabal cumprimento da lei do cinema e do audiovisual. Muito obrigada, doutora e doutora. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor, senhora deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Conselho Diretivo do ICA, agradecendo a presença dos primeiros dias de setembro. O exercício que nós estamos a fazer aqui, no exercício de transposição da diretiva, é, como imaginam, um exercício também de equilíbrios entre múltiplos players e interessados neste setor, e isso é bem espelhado nos vários contributos que recebemos, que muitas vezes, talvez a expressão seja um bocadinho forte, mas chegam a ser conflituantes em alguns pontos. E, portanto, tendo em conta que o parecer do ICA era em si mesmo autoexplicativo, a mim agora o que me interessava era perceber esses pontos de interseção com outros pareceres que chegaram e qual é o equilíbrio possível a que nós podemos chegar aqui, se for esse o interesse que aqui tivermos, ou privilegiar uma posição, também se for esse o nosso interesse. E, portanto, gostava de começar pelo tema das cotas de produção
europeia e nacional. É um bocadinho o tema do ovo e da galinha, não é? Porque o que alguns operadores, e designadamente no parecer da Apritel, alertam, é que se for imposta one-off a cota de 30% de uma vez, isso vai fazer com que, para alguns portfólios, seja preciso reduzir a oferta para que os 30% prevaleçam como percentagem. E, portanto, pedem alguma gradualidade. Por outro lado, é verdade que se nós não impusermos uma cota alta, nunca mais vamos chegar a esse objetivo. E, portanto, eu gostava de perceber a posição do ICA em relação a este processo de uma cota. Não tanto discutir se é 30%, mas discutir, se deve ser colocada de forma taxativa ou se deve ser colocada como objetivo a alcançar com um determinado horizonte, e 2, se concordam ou se subscrevem um princípio de discriminação dentro dessa cota entre aquilo que é a produção nacional em língua portuguesa, melhor dito, em língua portuguesa, versus produção europeia, porque é outra das críticas que é feita, não é? Se não será melhor para já manter uma descrição mais lata e não propriamente esta discriminação por categorias. Primeira questão. Segunda questão, artigo 10º, relativamente às taxas. Taxa de exibição e taxa de subscrição. Eu compreendo muito bem aquilo que aqui escrevem, particularmente na página 10, no que diz respeito ao desvio que atualmente se verifica e se verificará no futuro das receitas publicitárias daquilo que são os meios tradicionais para os novos meios, designadamente os meios gratuitos baseados exatamente em publicidade. Mas também dizem, de resto, no vosso parecer, que a esmagadora maioria destes serviços está, de facto, fora da jurisdição nacional. E, portanto, a questão é uma questão que é refletida em vários dos pareceres, é de enforcement. Se nos podem aqui dar alguma ajuda para que também na lei, da mesma forma que ainda agora discutíamos lacunas que depois impedem os sistemas de verificação e de coercividade da aplicação da lei, o que é que nós podemos fazer aqui para garantir que não plasmamos uma redação muito bonita, mas que depois não existe qualquer capacidade de fazer cumprir, e daqui a uns anos aqui estaremos novamente a fazer esse lamento. Eu preferia que não fosse esse o processo. Depois, o parecer da Netflix também faz aqui uma apreciação, que não é só o parecer da Netflix, na verdade vários outros fazem, que tem que ver exatamente ainda com estes artigos, com o conceito de proveitos relevantes e com o que quer dizer proveitos relevantes. E é, de facto, um tema que parece preocupar vários das instituições que contribuíram, e um deles até também vem espelhado uma dessas preocupações também vem espelhada no ICA, que tem a ver com se os proveitos relevantes incluírem as subscrições, aliás, o número de subscritores. Primeiro, como é que isso se controla, porque é opaco, não é? Só as plataformas é que sabem, não é auditável. É auditável, mas não é público, não é? Primeira coisa. E segundo, em que momento do tempo é que se faz? É uma média móvel? É no final do ano? Porque há de haver flutuações ao longo do ano e, portanto, o conceito de proveitos relevantes é material para conseguir perceber exatamente o montante de taxas que vão ser abrangidas. Depois, duas notas mais de pormenor. Um tem a ver com o parecer da ERC. E estou prestes a terminar. A última, fica só uma, a outra fica para a próxima ronda. Com o parecer da ERC. A ERC foi bastante crítica desta proposta e desta transposição, havemos de lá chegar, também vai ser aqui ouvida, mas uma das coisas que tem que ver exatamente na relação da ERC com o ICA no que diz respeito ao artigo 6º, em que diz incuba ao ICA, em colaboração com a ERC, verificar o cumprimento das obrigações de investimento direto previstas nos números anteriores, devendo os operadores de televisão fornecer ao ICA relatórios trimestrais que indiquem o título da obra. E a ERC parece estar aqui um bocadinho suscetível com esta responsabilidade partilhada, e até diz, bem, isto presume-se que na verdade seja uma mera colaboração, mas que a responsabilidade seja do ICA. E eu gostava de perceber qual é exatamente o entendimento do ICA, qual é a leitura que o ICA faz deste artigo número 6 e desta colaboração com a ERC. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao ICA. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Bom, aqui na questão da cota e da possibilidade de haver alguma espécie de progressão, confesso que não acompanho muito bem os argumentos apresentados pela Apritel nesta matéria, não antevejo qualquer espécie de dificuldade no cumprimento da cota.
O que não quer dizer que nós não devemos ser um pouco mais precisos naquilo que se entende pela cota nacional e cota europeia. Nós, de facto, devemos lutar para que exista uma cota europeia, mas em que haja uma precisão clara do que é a cota em língua portuguesa e, dentro desta, a cota de produção independente portuguesa. Sobretudo, se olharmos para aquilo que é as grelhas de produção dos principais players nesta área, devemos ter noção que, por exemplo, o caso brasileiro trata-se do segundo maior produtor para a Netflix, por exemplo, é o segundo maior mercado de Netflix no mundo e, portanto, rapidamente não existe qualquer espécie de dificuldade de cumprimento de uma cota em língua portuguesa para uma plataforma deste género. E, portanto, nós devemos precisar a existência ou garantir a relevância da produção nacional portanto, e não apenas a produção atendendo ao critério língua. Também o critério proveniência, ou seja, ser produção europeia não é suficiente, porque, como sabemos, a produção europeia tem sido o cavalo de Troia para entrar muitas vezes nas cotas de diversos países, porque Hollywood e o Extremo Oriente fazem coproduções com países europeus exatamente para poder furar a questão das cotas e, portanto, sei lá, basta imaginarmos que filmes como o James Bond são filmes europeus, não é? Como nós sabemos que são blockbusters americanos, mas são filmes europeus. E, portanto, tudo isto deve ser, obviamente, ponderado de forma a atendermos e defendermos aquilo que acreditamos que é mais relevante, que é uma presença da produção nacional, independente, nas diversas grelhas. É isso que nos preocupa. Sobre a questão da capacidade de enforcement da lei. Obviamente é uma questão que nos preocupa, temos de facto essa experiência no nosso passado e, portanto, temos de facto essa mesma preocupação. Confesso que não lhe sei dizer exatamente, não tenho aqui uma sugestão na manga para lhe dizer como é que isto se torna mais eficaz e garantir a eficácia no cumprimento deste critério, mas eu acho que é uma preocupação que todos devemos ter e, portanto, sermos precisos nesta matéria. Relativamente à questão dos proveitos relevantes, sim, sem dúvida que é uma questão que provavelmente merece uma relação mais clara, dado que foi levantada por diversas entidades e, portanto, não nada a opor nesta matéria. Não sei se a Maria é uma... relativamente à questão da ERC. Bom, relativamente à relação com a ERC e à colaboração com a ERC, nós temos entre o ICA e a ERC um protocolo criado em 2017, 2018, que visa exatamente uma partilha de informações relevantes para o cumprimento das obrigações que cada uma das entidades tem e, portanto, nós temos tido da ERC bastante cooperação. Isto sem obviamente querermos, através desta transposição de diretiva, aliviar o que quer que seja relativamente às nossas obrigações. Nós temos já um hábito e um trabalho bastante aturado com as diversas entidades que estão obrigadas, quer às obrigações de investimento, quer ao pagamento de taxas, e, portanto, assim continuaremos a fazer. Não temos nenhuma intenção de saltar deste processo. Muito obrigada, Sr. Doutor. Chegamos agora ao fim da primeira ronda. Vamos passar para a segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem até 3 minutos, e no final os senhores, só um ou ambos, terão no máximo 15 minutos para responder às questões que foram colocadas. Passo então novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não temos grandes questões substantivas agora para lhe colocar, até porque os nossos colegas de outros grupos parlamentares acabaram por colocar algumas das questões que eu teria pensado que seria interessante que fosse repensada. Mesmo esta questão da relação da ERC com o ICA e a capacidade de regulamentação,
de vigilância, regulamentação, é uma questão, como os senhores sabem, acabou o senhor Presidente do Conselho Diretivo de referir, é uma questão que aparece muitas vezes exposta como uma preocupação ao longo de vários pareceres que recebemos. E é, de facto, algo que nos deixa alguma inquietação, mas que vamos ter que discutir isso provavelmente com a ERC em particular, na medida em que toda esta diretiva assenta exatamente na possibilidade dos novos mecanismos que existem poderem ser acompanhados, monitorizados e regulamentados. E a mesma questão, por exemplo, se coloca em relação à publicidade. Alguns dos pareceres que recebemos também chamam a atenção para essa capacidade de fiscalização a esse nível, assim como, por exemplo, a outros. Eu gostaria só, assim, uma questão muito genérica, porque a maior parte das questões relevantes julgo que foram colocadas, o que é bom sinal que todos temos um foco muito centrado nas questões que são cruciais, como o financiamento, a taxação, a questão da equidade, a questão dos operadores, que nos parecem relevantes. Eu gostava de tentar perceber se tem alguma interpretação mais concisa e mais pessoal, ou em que momento pensam que isso poderá existir, acerca da densificação de alguns destes conceitos que têm estado em cima da mesa. O Sr. Presidente acabou de referir que há algum trabalho que vai ser agendado agora, até em termos da própria reconversão estratégica do ICA, alguma reflexão que se calhar que passará por aí também, não é esse o objeto específico, mas alguma reflexão passará por aí, acerca destes conceitos que nos parecem que deviam ser melhor densificados, e faz parte do nosso trabalho conseguir transpor alguma coisa para a diretiva no sentido de que, ainda, como disse, mais vale não definir o que não é definível, deixarem aberto para mais tarde. Eu isso concordo, não posso deixar de concordar. No entanto, alguma coisa poderíamos aqui acautelar e eu gostava de ouvir sobre isso, se fosse possível. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Bom, Sr. Deputada, nós obviamente, acreditando... Diga. Eu enganei-me, de facto achava mais útil que respondesse agora, mas a nossa grelha é a que é. Portanto, passo a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do PSD, por favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente do ICA e coloco-vos ainda algumas questões. O ICA propõe no seu parecer aditar uma disposição final, nova, que é a seguinte: o disposto nos artigos 10º a 16º entra em vigor com a aprovação do respectivo diploma regulamentar. Existe algum prazo para a publicação desse diploma regulamentar? Uma outra questão em que vos pedimos a vossa opinião relativamente a uma proposta de alteração apresentada pela APIT e que tem a ver com os pontos 7 do artigo 14º-B, investimento dos operadores de televisão, e ponto 4 do artigo 16º, investimento dos operadores de serviços audiovisuais a pedido, que é a seguinte, e passo a ler, artigo 14º-B, investimento dos operadores de televisão. Os montantes de investimento devidos que, em cada ano civil, não forem afetos ao investimento direto nos termos do número 1, são entregues por cada operador de televisão ao ICA em janeiro do ano seguinte, constituindo receita própria deste organismo, sendo afeta e distribuída pelos apoios existentes para o audiovisual. Artigo 16º, investimento dos operadores de serviços audiovisuais a pedido. Os montantes previstos no número 2, que em cada ano civil não forem afetos ao investimento, são entregues por cada operador ao ICA em janeiro do ano seguinte, constituindo receita própria deste organismo, sendo afeta e distribuída pelos apoios existentes para o audiovisual. Ainda segundo a APIT, sempre que surge um diploma, no diploma Obras Europeias e em língua portuguesa, deve ler-se Obras Criativas de Produção Independentes Europeias, originariamente em língua portuguesa. Concordam com esta alteração? Uma outra questão em que vos perguntamos a vossa opinião sobre uma outra proposta de alteração apresentada pela APIT, que acrescenta 2 novas alíneas ao artigo 2º da Lei do Cinema. Artigo 2º, a linha T, baixo volume de negócios,
quando os proveitos relevantes na seção do artigo 14º-A, número 6, forem inferiores a 200 mil euros por ano. A linha U, baixa audiência, quando as audiências de um operador de televisão ou de um operador de serviços audiovisuais a pedido forem inferiores a 0,1%, considerando, conforme os casos, as audiências totais dos órgãos operadores ou o número de subscritores ativos. Uma última questão, no parecer que recebemos da Apritel, esta reitera as suas reservas relativamente à inconstitucionalidade e ilegalidade das obrigações que a lei do cinema impõe de forma arbitrária e desproporcionada sobre os seus associados, designadamente sobre os operadores de comunicação eletrónicas que disponibilizam serviços de televisão por subscrição e operadores de serviços audiovisuais a pedido, nacionais, os quais veem a sua posição ainda mais agravada e fragilizada perante a competição de novos players internacionais no mercado onde atuam, sem lhes ter sido concedida qualquer forma de discriminação positiva com vista a salvaguardar a sua posição no mercado nacional. Pedimos um comentário vosso sobre este assunto e termino agradecendo mais uma vez a vossa participação nesta audição e todos os contributos que enviaram à Comissão de Cultura e Comunicação. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Ao bocado, eu acho que eu é que não fiz, a minha pergunta não foi explícita, mas depois a resposta que me deu e as respostas que foi dando às questões que foram sendo feitas acabou por responder ao que eu queria questionar. Agora, eu gostava de, a partir do vosso parecer, pedir para elaborarem um bocadinho mais esta questão que se relaciona com o número 1 do artigo 10º, que dizem aqui que, desculpem lá, que deve explicitar que está abrangida a publicidade audiovisual inserida em todos os serviços que disponibilizam acesso gratuito a filmes e outras obras audiovisuais e não apenas a vídeos produzidos, gerados pelos utilizadores, e que associam publicidade a esses filmes e vídeos, ainda que para outros efeitos sejam abrangidos pela categoria de plataformas de partilha de vídeos, desde que comercializem publicidade dirigida ao mercado nacional. E eu aqui gostava de perguntar como é que podemos explicitar esta, não é bem uma exigência, esta necessidade, ou seja, como é que se pode acautelar que se garante que a publicidade que esta publicidade dirigida para o mercado nacional, já uma vez que é uma salvaguarda que apresentam no vosso parecer. E a outra pergunta que eu queria fazer, não, é só isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar, novamente, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isto, acho que já tivemos aqui um debate bastante exaustivo, mas depois as dúvidas são um bocado como as cerejas, não é? Vêm umas atrás das outras. E uma das sugestões que nós até gostaríamos de deixar, há pouco diagnosticámos que há questões para as quais o próprio ICA ainda não tem a reflexão necessária, nomeadamente quando estávamos a falar do enforcement da lei e outras. Talvez deixar já este apelo para que a reflexão possa continuar e para que os contributos, caso ainda surjam num período útil, era um apelo que nós gostaríamos de deixar, não é? Vai ser um prazo apertado, vai ser este mês, mas se ainda assim houver alguma questão que considerem relevante remeter à Comissão, nós agradecíamos muito, porque creio que seria importante para todos os grupos parlamentares poderem ainda ter em consideração. Depois, nós, há pouco falava-se como uma grande questão o reforço do regime contra a ordem nacional, quer no sentido de combater problemas do passado em relação ao cumprimento da lei e antecipar uma questão para o futuro. A nossa preocupação é que não tem sido, ou seja, o regime contra a ordem nacional pode ser um dissuasor, é verdade, mas ao longo dos anos não tem sido a única questão, não é? Porque há questões quando a arquitetura legislativa não está suficientemente densificada, permitem chutar a bola para a frente e enquanto a coisa vai, ninguém paga e tudo fica pendurado.
A nossa questão também é mesmo essa, até que ponto, em termos da forma como estamos a fazer este processo, que já bem disseram, está a ser em muito pouco tempo, mesmo fazendo uma transposição minimalista, até que ponto nós não temos aqui pontos de fuga que permitam, apesar do reforço do regime de contra-ordem nacional, enfim, de certa maneira impedem que ele seja totalmente cumprido e que tenha esse efeito dissuasor, porque há formas de, ao fim e ao cabo, ir contornando aquilo que está a ser previsto até agora. Haverá sempre, podem-me dizer, não é? Mas temos esse receio, e um dos pontos que já aqui também foi mencionado tem mesmo a ver com a questão de haver um quadro jurídico nacional que não se aplicará a uma série de questões que aqui estão abrangidas pela lei. E, portanto, não tendo o ICA, daquilo que já disse, a solução para isso, o que nós gostávamos de perguntar é, antes disso, se já têm o diagnóstico em relação a pontos fracos que possamos nós, pela reflexão, pela densificação da lei, naturalmente tentar antecipar, não havendo solução por parte do ICA, mas também naturalmente depois podendo haver uma reflexão mais alargada. E nesse aspecto, a esse nível muito particular da aplicação da lei, quais é que são os pontos fracos que devem ser aqui mais aturadamente abordados? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido agora. É a vantagem de ficar para o fim. Tenho só aqui uma dúvida que também teve que ver, é uma dúvida de facto, que resulta do parecer da Apritel. Nós vamos ter a Apritel aqui a seguir, portanto eu também farei essa pergunta à Apritel. De qualquer maneira, eles fazem aqui nota, eu não percebo se ironicamente, se factualmente, há reinserção, e estou a ler o que eles dizem, certamente por lapso do regime de fiscalização, liquidação, pagamento e cobrança coerciva que estava previsto no Decreto-Lei de 2013, que depois foi parcialmente revogado em 2018, depois foi totalmente revogado em 2014, depois totalmente revogado em 2018, e dizem que foi reintegrado de alguma maneira, percebendo eles que a ideia é reforçar os poderes fiscalizadores e da auditoria do ICA. Eu gostava só de perceber o que é que aconteceu aqui, qual é o entendimento do ICA, o que é que se passa aqui? Isto realmente é um lapso, está mal redigido? O que é que nós devemos fazer em relação a isto? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, agora para responder a todas as senhoras deputadas, tem novamente a palavra, podem usar até 15 minutos, por favor. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado por todas as perguntas e pela oportunidade que nos dão de tentar expor e tentar encontrarmos aqui as nossas melhores soluções para estes problemas. Bom, começando pelo fim, acho que se trata de uma gralha mesmo, ou seja, faz referência a um decreto-lei que já não é um decreto-lei que está em vigor, portanto é uma gralha. Eu depois, pronto, é uma gralha, porque reporta, creio eu, ao decreto-lei, exatamente, é um decreto-lei que está revogado, uma gralha. Juntando aqui, de alguma forma, as questões introduzidas pela Sra. Deputada Ana Mesquita e pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, de alguma forma, agradecer muito esta possibilidade que nos dão de ir trabalhando no sentido de encontrarmos uma melhor solução para tentarmos ter uma lei o mais eficaz possível. Nós agarramos essa oportunidade com muita vontade, ou seja, nós estamos sempre disponíveis, aliás, o caminho também pode ser um vai e vem, ou seja, também estamos nós próprios disponíveis para além do trabalho realizado hoje, o ICA é uma casa que está sempre à vossa disposição para qualquer clarificação, para tentarmos encontrar, de facto, a solução mais consensual possível. Nós temos, de facto, preocupações com o enforcement da lei e que vamos trabalhar um bocadinho nesse sentido e vamos tentar encontrar-vos uma solução que possa ser mais eficaz e obviamente, tentarmos ter uma lei o mais sólida possível, quer dizer, se calhar ainda melhor do que as leis, por exemplo, de perfil mais fiscal, em que mesmo com todo o trabalho que é feito por técnicos que estão especializados no Ministério das Finanças, sabemos bem que existem sempre possibilidades de, com alguma criatividade, conseguir encontrar umas janelas por onde se foge e, portanto, não é isso que se pretende. Vamos tentar ter aqui também soluções o mais sólidas possíveis. Portanto, nós temos, de facto, algumas áreas que necessitam de clarificação, algumas delas nós conseguimos
corrigir e, portanto, o nosso compromisso é esse. E, portanto, vamos olhar nessa perspectiva e tentar encontrar aquelas áreas onde nós acreditamos que existe maior risco, maior fuga, a maior possibilidade de fuga ao espírito do legislador e tentar fechar essas possibilidades. No que diz respeito às questões levantadas pela senhora deputada do PSD, sobre o diploma regulamentar, se existe prazo, que saiba, não existe prazo, quer dizer, a nossa intenção é que seja o mais rápido possível, por forma a solidificar esta solução legislativa. Portanto, é um trabalho que se inicia a partir de agora e, de facto, este diploma regulamentar depois permite-nos também introduzir um conjunto de questões que resultam não só já de muitos destes contributos e também daquilo que nós também vamos identificando como necessidades de precisão. No que diz respeito às propostas da APIT, no que diz respeito às definições da obra europeia, não vejo assim provavelmente nenhum problema. Exatamente, nós introduzimos comentários nesse sentido. Há questões aqui no que diz respeito ao artigo 2º sobre a dimensão do que são operadores de baixo volume de investimento, nada a opor. Isso, aliás, resulta das próprias guidelines que vieram da Comissão Europeia e, portanto, nada a opor. As questões da Apritel sobre comentários à eventual inconstitucionalidade, não vou comentar, não tenho nada a dizer sobre essa matéria e portanto, creio que não deixei nenhuma em aberto. Relativamente às questões das possibilidades de correção de algumas matérias levantadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, reiterando aquilo que nós dissemos, quer dizer, continuamos a trabalhar neste sentido, apesar do tempo ser curto, acho que é de facto para nós é um sprint final. Depois de tanto tempo de trabalho, é um sprint final que importa ainda estarmos ativos. Os serviços do ICA estão empenhados em garantir um processo de transposição o mais eficaz possível, sem prejuízo de nós encerrados este processo e, a partir de outubro, iniciamos uma nova fase de olharmos para nós e para aquilo que devem ser o desenho de políticas públicas nesta matéria e, portanto, é um trabalho que vai continuar, mas nesta fase o ICA continuará completamente disponível a trabalhar com os diversos grupos parlamentares e com o Sr. Presidente, sempre que for necessário, voltaremos cá, estamos em casa, como quiserem, muito disponíveis. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito ao Sr. Presidente e à Sra. Maria Mineiro a disponibilidade que tiveram para estar aqui. De facto, foi extremamente útil. Já tinham dado um parecer muito detalhado e que também volto a agradecer em nome da Comissão. Mas estes esclarecimentos adicionais e em resposta às questões colocadas pelas senhoras deputadas enriqueceram seguramente o processo. Também gostaria de agradecer antecipadamente toda a disponibilidade que mantêm, mesmo para o futuro, para colaborarem com esta Comissão. O nosso objetivo é um objetivo comum, muitas vezes escolhemos caminhos distintos, mas o objetivo é, de facto, termos uma lei o mais completa possível, o mais clara possível e que melhore apoie este setor. É esse o nosso objetivo e, dentro desse grande objetivo, estamos todos disponíveis para receber todos os contributos que antecipadamente agradecemos. Muito obrigada, até à próxima. E já agora, boa sorte para o vosso processo interno desta situação. Vai ser muito animado. Isso sim.